Então, o livro é esse aqui, olha, Profecias do Fim do Mundo, que todo católico tem que ter de cabeceira. Passamos um pouquinho na metade, mas tem um monte de profecias ainda. Esse livro é importante, justamente porque aqui tem o que já aconteceu, o que está acontecendo e, claro, o que vai acontecer, né? Tem coisas que há 5 anos atrás não tinha acontecido ainda, mas agora você vê que já está acontecendo, mostrando que o livro realmente é fidedigno, né? Que eu falei, muito além das novelas que nós estamos assistindo nos noticiários, né? Por mais que você não queira, alguma coisa sempre aparece, mas assim, por mais que a gente não se intere das novelas aí do noticiário, porque virou tudo novela, tudo por capítulo, né? Eles ficam esticando e tudo mais, de verdade a gente sabe que vai acontecer. Assim, grosso modo, nós sabemos que vai acontecer. Pode não ter o nome dos atores que vão fazer parte, pode não ter assim notícia dia a dia, mas nós sabemos o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então, vamos lá para as profecias do fim do mundo. Hoje de uma outra santa, Santa Marianne Bauardi. Santa Marianne Bauardi. Ela viveu de 1846 a 1878, portanto no século XIX. Via a França como um campo regado pela chuva, iluminado e aquecido pelo sol. Mas a terra estava coberta de ervas daninhas, entre as quais, porém, havia algumas boas. Eu disse a Jesus: Senhor, por que é que você está deixando essas ervas daninhas? E ele me respondeu: eu os deixo porque os bons ainda são muito fracos. Eles têm suas raízes ligadas aos maus. Se eu arrancar os maus, os bons serão danificados e murcharão. Quando o bem for mais forte, retirarei tudo que é meu. Pequenos cordeiros, não tenham medo de Deus. Ele ferirá a terra, haverá terremotos, nada tema. Recorra somente a Deus, permaneça nele. Confie nele, nada tema. Sua misericórdia é imensa. Ele vai querer espalhá-la sobre os homens, mas a justiça impede a misericórdia. Vou parar um pouquinho aqui para comentar. Então é por isso que não é ainda, exterminado o mal, porque o Senhor está esperando que os bons fiquem mais fortes na fé, porque infelizmente hoje as raízes no solo ainda estão entrelaçadas, justamente nessa visão, revelação aqui que a Santa Marianne Bauardi teve. E se o Senhor resolve arrancar aí então os maus, de repente vão os bons juntos. Por isso é bom a gente se fortalecer na fé e se desligar do mundo, se desligar das pessoas más, se desligar das pessoas que estão escolhendo o caminho da perdição. Não é como Jorge Mário Bergoglio diz, não, pode passar a mão na cabeça de todo mundo, não tem condenação, no fim Deus perdoa tudo. Não é verdade. O Senhor vai cobrar cada falha nossa. O Senhor vai cobrar cada erro nosso. Sim, o Senhor também vai premiar os acertos. Mas infelizmente eu tenho a dizer para vocês, pelas coisas que eu já li de julgamento, que é tipo assim, o erro pesa muito, os erros pesam muito. Então a gente tem que não errar. Se a gente errar, a gente consertar, pedir perdão ao Senhor e consertar. E procurar não errar mais. Não adianta nada você chegar na confissão espiritual, pedir perdão e depois pecar de novo, a mesma coisa, todo mês peca de novo, não adianta. Isso aí é uma ofensa. Você está lá se propondo a não pecar mais com a ajuda de Deus. O Senhor te ajuda, mas você está fazendo força, você está fazendo a sua parte? Senhor, peço a vossa ajuda para não pecar mais com a vossa ajuda. Então, obviamente, você vai se esforçar. Você está se esforçando? Esse é o problema. Se você realmente está se esforçando e pecou de novo, significa que você tem que se esforçar mais. Se vigiar mais, prestar mais atenção naquilo que está levando você a fazer o pecado. Qual é o motivo que você sempre cai nos mesmos pecados? Ou quais são os motivos? Aí você descobre o motivo, ataca na raiz. Tira o erro com raiz e tudo, não adianta só cortar em cima, o mato cresce de novo, né? A gente passa a roçadeira aqui, daqui a pouco o mato cresceu de novo, sol, chuva e o mato de novo. Então se não arrancar com raiz não vai, certo? A mesma coisa o pecado, nesse exemplo que o Senhor está dando aqui, mostrando das plantas. Então nós precisamos nos desligar daqueles que são maus, nos desligar do mundo, das ilusões do mundo, dos caminhos do mundo, das pessoas do mundo, e estarmos voltados cada vez mais para Deus, para que não haja justamente esse problema de falar, como o Senhor fala aqui, justamente que não pode arrancar os bons porque ainda estão fracos, eles têm suas raízes ligadas aos maus. Se eu arrancar os maus, os bons serão danificados e murcharão. Quando o bem for mais forte, retirarei tudo que é meu. E quando é que nós estaremos mais fortes?
Onde é que nós estaríamos mais fortes na fé, na caminhada, na luta contra o pecado? Porque a grande luta, a grande guerra é contra os demônios, é contra a tentação, é contra o pecado. Não, as pessoas vão aí lutar lutas imensas nesse mundo daqui para frente, internas, não é? Guerras civis. E vão também lutar aí guerras internacionais, países contra países, tudo armado, sendo armado já nesse momento para estourar aí dentro em breve agora. O ponto não é essa guerra que eu falo, não adianta nem você sair comprando arma. Quer comprar uma arma? Bom, já tem o terço, não tem? Suficiente. O terço Catecismo de São Pio X, o material que a gente tem aqui da paróquia para você estudar e combater o quê? O pecado, não as pessoas. São Paulo já falava isso, não é contra homens de carne e osso que nós temos que lutar, mas contra potestades, justamente os demônios, né? Principados e potestades. Não é contra homens de carne e osso que nós temos que lutar, mas contra principados e potestades, é contra os demônios. Pequenos cordeiros, não tenham medo de Deus, Ele ferirá a terra, haverá terremotos, nada tema, recorra somente a Deus, permaneça nele, confie nele, nada tema. Olha só o que está acontecendo, o que vai acontecer. O planeta estará em revolução. Você sabe que, assim, inexplicavelmente, o nosso planeta está com inversão dos polos magnéticos, que era esperado para daqui a uns 2, 3 mil anos, está acontecendo agora. Não é esperado que fosse agora. Bom, mas o Senhor é o Senhor, aqui é dele, Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quiser. Nós temos aí grandes terremotos vindo aí justamente pelo movimento das placas tectônicas. Nós temos aí, assim, graves aí acidentes, vamos falar assim, tragédias geográficas para acontecer daqui para frente. Então, meus irmãos, incluindo aí cometa, né, vindo na direção da Terra, que todos os dias agora está no noticiário, cada vez mais perto, com chance cada vez maior de cair na Terra. Pode até não cair na Terra, cair na Lua. Se cair na Lua, vai afetar a Terra do mesmo jeito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por toda a parte geográfica, astronômica, etc., então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso, não tema, permaneça em Deus, recorra a Deus, confie nele, não tema, sua misericórdia é imensa. Mas olha o detalhe, Ele vai querer espalhar a sua misericórdia sobre os homens, mas a justiça impede a misericórdia. É o que eu estou falando faz anos. Sim, o Senhor é misericordiosíssimo, porém também Ele é justíssimo. O que foi que Ele disse para Santa Faustina? E as almas lá no purgatório, Ele falou: olha, a minha misericórdia não quer isso, mas a minha justiça exige, não tem como. Não é porque o Senhor está querendo, mas porque as almas aqui na terra não procuraram não pecar, não procuraram morrer em estado de graça, não procuraram pagar as penas dos pecados que cometeram. Aí, quando chega na hora da justiça, o máximo que o Senhor consegue é colocar a pessoa no purgatório. Para não ir para o inferno direto, vai para o purgatório, porque se fosse para ver mesmo no frigir dos ovos, poucos entrariam realmente direto no céu e o resto ia tudo para o inferno. Mas aí tem um purgatório justamente para ajudar essas almas. E vamos falar, não fizeram a parte delas aqui na terra, espero que a gente faça, que seja um exemplo para nós. Eu vi nuvens, tempestades, chuvas de todas as coisas. Olha, eu vi nuvens, tempestades, chuvas de todas as coisas. Que tanto vai chover, não é chuva só de água, caindo sobre a terra, e nada aconteceu a esta casa. Todas as nações serão abaladas pela guerra e pela revolução. Todas as nações serão abaladas pela guerra e pela revolução. Quando se fala revolução, entenda, revolução comunista. Revolução comunista. Na escuridão por 3 dias. Então, não são as 2 primeiras guerras, porque tem sempre alguém aqui na TV Nacional de Fátima falando: mano, já foi, nós tivemos 2 guerras mundiais, já. Não é isso que está sendo falado. Olha, o primeiro-ministro da França está falando e ele está vendo a guerra chegar em solo francês desde o final da última guerra, a primeira vez que tem chance real da guerra chegar de novo a solo francês. Desde 1946, terminou em 45, mas desde 46 é a primeira vez que eu vejo aí justamente a guerra chegando no nosso solo mais uma vez. Agora, disse isso esses dias. Tá certo? Então é isso, todas as nações serão abaladas pela guerra e pela revolução. Na escuridão por 3 dias, está falando da Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial é essa, que é país contra país, blocos contra blocos econômicos, políticos, mas também dentro dos próprios países. Não vai acontecer aqui. Se o Brasil cair na mão dos comunistas, nós teremos guerra civil e 3 castigos. Profecia do Nosso Senhor de Simbos, 1936. O país já caiu na mão dos comunistas. O que está faltando agora? Nós estamos vendo aí crise, nós estamos vendo aí a ameaça de guerra civil.
E desde quando o Brasil é invadido por vizinhos e a Venezuela lá em Rondônia querendo invadir Rondônia? Está vendo? Os castigos estão aí, porque os comunistas tomaram o poder, estão aí. Caiu na mão dos comunistas, vamos falar nas profecias de Nossa Senhora, justamente porque caiu nas mãos dos comunistas, é isso aí. Depois tem gente que fala que o comunismo não existe. Não do jeito que eles fizeram aí na União Soviética, na China, tá. Mas, né, na Rússia primeiro, não, tudo bem, mas de outras 1000 formas diferentes, como disse aí um político proeminente que você conhece, né, que ele disse que quando era bem mais moço, hoje ele está bem mais velho, mas que ele disse que aqui no Brasil tinha que ser colocado o comunismo, não é que nem em Cuba, é do jeito que o brasileiro aceita, é o que está sendo feito. Vamos lá. Na escuridão por 3 dias, os seguidores do mal serão aniquilados, de modo que apenas 1/4 da humanidade sobreviverá. Está aqui, ó, Santa Mariana Bauardi, século XIX, muito antes do Padre Pio nascer. Ela morreu em 1878, né? Então, antes dele, 1/4 da humanidade sobreviverá. O poder do inimigo não durará para sempre, a igreja viverá novamente e florescerá para sempre. Então, isso, né? Justamente porque, você sabe, a igreja hoje está em franca decadência. A igreja bergoliana tomou tudo e está indo na falência. A igreja verdadeira continua nas nossas casas, cumprindo as profecias reconhecidas pela igreja, como você está acompanhando aqui às 6 horas da tarde, desde o ano passado, né? Então, conclusão da história. Aí a gente sabe que depois dos 3 dias de escuridão cai a ira de Deus sobre a terra, os ímpios e iníquos são todos dizimados, o falso profeta é levado para o inferno junto com os ímpios, os iníquos, também a besta, também aí o anticristo é encerrados, fechados no inferno para sempre. Aí então vem São Pedro e São Paulo do céu e determina o último Papa Pedro dos Romanos. Ele reorganiza a igreja para que então possa se apresentar diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? E daí para frente vai florescer para sempre, porque daí para frente é o juízo final, nós vamos para Jerusalém Celeste, pronto. Fim, final feliz para aqueles que são justos, ou procuraram ser justos. Infeliz para quem estava no mundão aí, nem aí, com pecado e caiu no inferno. Feliz o homem que perseverar apesar de tudo, e ai daquele que fraqueja no primeiro obstáculo. Aí tem muito obstáculo aí, para que a gente fraqueje, nós não vamos poder fraquejar. Já está tendo, não está? Mas isso aí é só o começo. Pequeno rebanho, não tenha medo, seja pequeno. Olha só. Pequeno rebanho, não tenha medo, seja pequeno. É isso, gente. A igreja, ela volta para as casas, para as catacumbas e fica pequena de novo. Não é o que está acontecendo já aconteceu. Tá? Não tema o trovão, nem a chuva, nem as montanhas. Nada tocará os eleitos do Senhor. E o que a gente lembra então? Daquele salmo que diz justamente isso. Conosco está o Senhor do universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Assim não tememos se as pedras desabam, as montanhas desabam. Simplesmente nada, porque o Senhor está conosco, nós estamos com o Senhor, fim. Fechado até o fim do mundo com o Senhor. Certo? Ande no subsolo. Olha aí. Ande no subsolo. Se você quer ser grande, seja pequeno. Não procure a grandeza da criatura. Quem hoje te eleva, amanhã te rebaixará. Quem hoje eleva os poderosos desse mundo, amanhã os rebaixará. Uns já estão sendo rebaixados, outros já foram, né? Gente aí que foi rebaixada sumariamente. Gente aí que na época da pandemia estava mandando e não estava pedindo. Cadê esses caras? Sumiram. Na Inglaterra lá falou até isso, né? Eu só queria um foguete que já cumpriu a sua missão e agora vai repousar num canto escuro do Pacífico, Oceano Pacífico. Então é isso. Aquele que hoje ele te eleva, amanhã te rebaixará. Esse é o diabo. Leva a pessoa no mais alto que a pessoa quer chegar. Não no mais alto possível, mas no mais alto que é o suficiente para ela se vender. E depois passa a perna, derruba a pessoa no chão. O Senhor não é assim. O Senhor não é assim que Ele faz. O Senhor está certo, olha, Ele nos prova, Ele nos corrige. Olha, não é fácil, porém o Senhor é por nós, é nosso Pai, não é padrasto, e cuida muito bem de nós, nos ama e nos quer com Ele. E tudo que Ele faz é para o nosso bem. Também tem aquelas coisas erradas que acontecem, né? Você faz errado, daí estoura um monte de coisa errada para o seu lado.
E aí não adianta nem perguntar por que o Senhor permite isso. É hora de olhar no espelho e pensar assim, por que eu sou tão burro e continuo fazendo a mesma besteira sempre? Ué, tá certo? Porque nem tudo dá para jogar nas costas de Deus, gente. Tem hora que é aprovação, tem hora que até permite a tentação, né? Tudo bem. Mas tem hora que é burrada nossa mesmo, e a gente vai colher o preço daquilo que a gente plantou. Só se pode, colher aquilo que se planta. Se você só planta erva daninha, você vai recolher o quê? Erva daninha, espinho. Se só planta flores, só flores. Se você planta meio a meio, vai colher meio a meio, É assim que funciona. Então não tenhamos medo, o Senhor é por nós. Para aqueles que realmente forem realmente fiéis ao Senhor, Ele protegerá até o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.